Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Galo, do Atlético Mineiro, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Olha só, saiu aí uma forte especulação, né, em torno do nome do Renato Gaúcho como possível técnico do Galo. É uma especulação de fato muito forte. Começam inclusive as narrativas que tentam justificar, né, a escolha do Portaluppi como técnico do Galo. E neste vídeo, esse vídeo que é absolutamente impopular, eu tenho tido muitos problemas com os torcedores do Galo, né, até porque são muito fortes nas minhas visões. Quando, por exemplo, eu criticava Tietê, né, muita gente não concordava, até que o Cuca tirara, né, ele da equipe. O Cuca tirou ele da equipe, na verdade. E a equipe melhorou. Depois que o Tietê sai da equipe, aparecem outros jogadores como o Jair, né, que fez uma temporada espetacular. Zaratio, que é quem jogou hoje muito parecido com o do Nátio Fernandes, inclusive. Ele é um jogador que era banco para o Tietê. Em alguns momentos, por exemplo, eu critiquei o próprio Cuca, né? Sobretudo quando ele mantinha aquela teimosia do Tietê na equipe principal do Galo. Muita gente, inclusive, que caiu em cima, não sei o que, um grande técnico, tal, um grande técnico que se mostrou bem bunda mole, né? Que não quis, na verdade, continuar no Galo. E deixou o clube aí nessa situação bastante complicada, a gente tem que buscar um outro treinador. Tudo estava muito tranquilo no Galo, muito mais do que em quaisquer outras equipes do futebol do Brasil, mas com a saída do Cuca, com a atitude do Cuca de sair, o Galo se colocou nessa situação problemática de hoje buscar um treinador. Houve, portanto, essa missão, né, de ir a Portugal buscar um técnico. Volto a dizer, né, como se o Brasil estivesse na Europa, né, como se o Brasil não fosse parte integrante da América do Sul, porque parece que os caras não enxergam que há outros países aqui, nos quais há bons técnicos trabalhando, notadamente técnicos argentinos, mas também a gente pode encontrar outros ainda que não sejam argentinos, tem chilenos, enfim. A missão para a Europa também reconhece a Europa apenas como Portugal, como se Portugal fosse toda a Europa, porque há outros países lá com bons técnicos trabalhando e não se olham para esses técnicos. Os técnicos, curiosamente, sul-americanos que chegaram a ser cogitados ali no Galo, são técnicos que ou passaram pelo futebol brasileiro, as duas coisas, passaram pelo futebol brasileiro e que estão também na Europa, caso do Codê e do Hernan Crespo. E agora surge, né, eles tentaram aí alguns nomes defrotados do JJ, né? Todo mundo que tinha um pouco de atenção à busca do Flamengo pelo Jorge Jesus sabia da multa, né, que o Benfica tinha com o Jorge Jesus, sabia também da multa que o Braga tinha mantém atualmente, né, com o técnico Carvalhal, e eles parecem que não sabiam, ficaram surpresos quando se depararam com isso, ou seja, é muita falta mesmo de organização. São dirigentes que ganham muito bem, mas muito bem mesmo, para estarem à frente de um grande clube hoje do futebol do Brasil, que tem um projeto fantástico. O Galo corre riscos severos de virar o grande conquistador das Américas, né? Mesmo tendo esses senhores aí à frente, alguns que realmente têm competência bastante duvidosa. É que às vezes, meus amigos, tem tanta coisa funcionando no projeto que a gente não consegue ver, por exemplo, as ações negativas, ruins ou insuficientes de alguns dirigentes, né? Há tanto dinheiro investido no Galo, inclusive para a contratação de jogadores, que às vezes, quando os caras não atrapalham, a equipe vai sozinha. Então, isto impede com que muita gente veja o trabalho de alguns dirigentes, assim como, por exemplo, muita gente percebeu no Inter, quando, por exemplo, o Codê vai embora, a situação complicada, deu para ficar muito mais claro, por exemplo, o que era o trabalho do Rodrigo Caetano, que curiosamente recebeu como presente, né, depois de praticamente ser um dos responsáveis pelo Inter não conquistar aquele título de 2020, as pessoas simplesmente, as pessoas não, de repente, depois de fazer esse trabalho aí, o Caetano foi contratado pelo Galo. Aqui no Brasil, assim, o cara não importa se o cara é competente ou não, o que importa sempre é o nome, né? Foram para Portugal buscar um nome, não se deram bem, e ainda podem, evidentemente, trazer um técnico para o Galo. Importa muito que consigam trazer um técnico para o Galo, mas a situação está um pouco complicada. Antes de continuar com esse vídeo, se você me permite, eu gostaria de fazer um parêntese para falar para vocês que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, né, gente? É uma casa de aposta das mais confiáveis do mundo, tida como uma das mais confiáveis em função de rapidamente entregar um lucro para você, né, apostador. Então a 1xBet é de fato uma casa de aposta bem diferenciada, patrocina Liverpool, Barcelona, muitas outras equipes do futebol mundial, e é também uma casa de aposta na qual você vai encontrar ali todos os grandes jogos, todos os jogos importantes você vai encontrar ali
na 1xBet. Por exemplo, no dia de hoje você vai ter, por exemplo, pela Copinha, jogos da Copinha também você pode apostar na 1xBet. Você vai ter Palmeiras contra o Água Santa agora às 3h15. Você vai ter Vasco contra o SK Brasil, também um pouco mais tarde, às 17h. Depois São Paulo contra São Caetano. Presumo que neste jogo vai ter muito gol, inclusive. Depois, um pouco mais tarde, às 21h45, o Flamengo vai encarar o Oeste num jogo em que eu também presumo que teremos muitos gols. Então você pode perfeitamente usar, né, ali a 1xBet para fazer a sua aposta nesses jogos aí. Se você, portanto, não é cadastrado, use o link que está na descrição deste vídeo. E não se esqueça de usar também o link patrocinado 1xJosa, né, para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Tá bom, meus amigos? Vão por mim. O 1xBet é realmente uma casa de aposta bem interessante para você que curte uma aposta esportiva. Fechando parênteses e voltando a falar, portanto, agora. No Renato Portaluppi como técnico do Flamengo, do Atlético Mineiro. Do Flamengo, nem fale o nome dele lá na Gávea. Técnico do Flamengo, os caras querem esquecer isso. Renato Portaluppi, técnico do Flamengo, tem muito torcedor do Flamengo que é como se estivesse envergonhado do fato do Portaluppi ter sido o técnico da sua equipe. Técnico do Flamengo, o torcedor sabe perfeitamente o que foi aquela final em Montevidéu, em que a equipe que venceu porque tinha um técnico de futebol no seu comando. O Abel Ferreira venceu aquele confronto porque ele era um técnico de futebol, enquanto o Renato era um aventureiro, completamente perdido naquela decisão. A ponto de que, nos momentos em que o Flamengo mostrou alguma reação na partida, a reação que o Flamengo mostrou foi fruto da orientação. Parem, meus amigos, e pensem isso. Nos momentos em que o Flamengo melhorou naquela partida, que foram os 15 últimos minutos ali da partida, aquilo foi fruto da orientação prestada pelo Felipe Luiz para a equipe. O Renato Portaluppi não falava absolutamente nada, estava completamente perdido. E no final ali do jogo, quando a câmera pegava, por exemplo, o Portaluppi, ele estava lá olhando por nada. E quando a câmera pegava o Abel Ferreira, ele estava anotando tudo no caderninho para mudar a equipe na volta, na prorrogação. E foi o que aconteceu. Muitos podem falar que o Palmeiras conseguiu vencer porque o Andréas cometeu um erro, mas muita gente se esquece que o Andréas poderia ter cometido aquele erro se o Palmeiras estivesse jogando como nos 15 minutos finais da partida, ou seja, completamente retraído. O Andréas cometeu aquele erro porque também ele foi forçado ao erro e tinha um jogador ali esperando por aquele erro. Isso foi leitura de jogo do Abel Ferreira, leitura de jogo que o Renato Portaluppi não teve. O Portaluppi ele foi um grande técnico no Grêmio, mas ele recebera naquela ocasião um time que tinha sido formado, que fora formado pelo Roger Machado / Eduardo Cecconi. Só que aquele time não estava funcionando, por quê? Porque tinha muito jogador folgadinho, que tirava ali as mangas de fora. Então o Renato era um ídolo do Grêmio. Quando ele chega, ele realmente abafa o vestiário e aí a equipe já existe um modelo de jogo. Tudo funciona. Só que o Renato Portaluppi, que sai do Grêmio, o Grêmio estava apresentando um jogo muito reativo. O Grêmio não conseguia mais ser um time propositivo e jogava muito feio. Ninguém entendeu por que ele foi para o Flamengo. E no Flamengo ele se mostrou um dos piores técnicos do futebol brasileiro dos últimos, talvez, 30 anos. Foi uma coisa horrorosa, para vocês terem uma ideia. Imagine você, o Galo, com essa equipe, com esse elenco, não conseguir nenhum título importante, né, nessa temporada de 2022. Exceto o título do Campeonato Mineiro. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo. Como é que um time desse não consegue nenhum título importante? Foi justamente com o Ceni conseguiu, todo mundo conseguiu, menos com o Renato Portaluppi. E o Flamengo, de 1 bilhão de orçamento, estava jogando diante de vários adversários como uma equipe reativa. E o pior, a gente olhava para aquele Flamengo e a gente percebia que mesmo o jogo reativo não era objeto de treinamento. Houve um vídeo vazado, inclusive, em que o Renato Gaúcho chegava e entregava colete para os jogadores e um monte de bola e saía, deixava os jogadores lá jogando da maneira que queriam. Entende? Porque ele não tinha comando, porque os jogadores já não aceitavam nenhum tipo de orientação dele, porque os jogadores olhavam para ele e não viam nele um técnico de futebol, meus amigos. Só que o Portaluppi tem esse nome e o Galo estaria indo atrás desse nome. A meu ver, em tese, seria catastrófico. Pode perfeitamente dar certo. Por quê? Porque se um técnico não atrapalhar, as coisas vão caminhar no Galo, porque o Galo tem um grande elenco, um time espetacular, pode ganhar tudo se o técnico não atrapalhar. Então, em tese, pode até ser que funcione. Mas não vem me falar que o Galo vai ganhar alguma coisa por causa do técnico. Porque, em tese, isso pode não acontecer. Porque o Renato Portaluppi hoje é um técnico realmente lamentável. Lamentável de se ver trabalhando, inclusive, ali naquela área reservada ao treinador. Para vocês terem ideia, ele falou no passado, se você quer estudar e aprender, você vai para a Europa. Se você não quiser, você vai para praia. Um profissional do futebol que fala um negócio desse jamais deveria ser chamado para ser técnico de um time grande no futebol do Brasil. É uma falta de vergonha.
Realmente não dá realmente para aceitar. Depois que ele foi demitido no Flamengo, o que acontece? Ele foi visto ali na CBF fazendo curso da CBF, mas parece que aquela imagem não foi real. Por quê? Porque o Renato Gaúcho já começou o curso da CBF e o Renato Gaúcho parece que não foi a nenhuma aula. Este é o Renato Portaluppi, que o Galo pode contratar como seu técnico. Não adianta ficar inventando narrativa para dizer que ele é bom, para justificar. Não, porque não adianta. Como eu já estou falando, de repente o elenco vai aceitar ele, o do Flamengo também aceitou. Não tem narrativa que justifique o Renato Gaúcho. É um erro. Se ele for contratado, vai ser um erro. E será um erro mesmo que o Galo seja muito campeão. Porque a gente não pode apostar naquilo que pode dar certo, a partir do que a gente acha, não sei o que tal. A gente tem que fazer uma análise. A gestão tem que se basear naquilo que o cara está fazendo. Uma gestão, quando ela contrata um profissional, ela tem que olhar para o que o profissional está falando, tem que olhar para o que o campo diz do trabalho deste profissional. Então é a partir daí que você faz uma análise, porque qualquer análise que fala assim, eu acho que, de repente pode, é tudo se, pode realmente acontecer, mas pode também não acontecer. Por isso que numa gestão, os dirigentes têm que se basear naquilo que eles viram do trabalho do cara. Há uma equipe de desempenho no Galo que pode perfeitamente entregar os números do Portaluppi, os números de um Flamengo que jogava como se fosse o Goiás de 2019, de maneira reativa, jogando com medo, no contragolpe, com aquele time espetacular que o Flamengo tem. Você tá entendendo? Então, ainda que dê certo, vai ser um erro. E você depois pode me cobrar daqui a 1 ano, 2 anos. Agora foi campeão, você falou tal, e eu vou assumir de novo isso. É um erro buscar o Portaluppi. Se for tricampeão da Libertadores, se for ganhar outros títulos importantes também, ainda assim eu bancarei essa visão. É um erro buscar o Portaluppi. E só não vai ser um erro se depois ele realmente ficar sério, coisa que não dá para acreditar, porque com essa idade dele ele não vai ficar mais sério. Ele continua achando que ele é um garoto de Ipanema, ele provocou, inclusive, depois que foi demitido, no dia seguinte ele foi pra praia, ficou se fotografando na praia, tomando água de coco, brincando, rindo. Esse é o Portaluppi que os dirigentes do Galo podem apresentar como técnico, como comandante do banco de reservas deste transatlântico. Será um transatlântico sendo comandados, meus amigos e minhas amigas, por um motorista de charrete. É isso.